Ok, pessoal, a aula passada foi sobre cilindro, mas um cilindro diferente do que a gente está acostumado. Você tem uma curva qualquer, que eu chamei lá de curva C, e uma reta que te dá uma direção lá, uma reta L. Então, o cilindro agora, para a gente, uma generalização do que a gente tinha antes, são várias cópias dessa reta seguindo a curva. Tá? Então você monta a superfície como se fossem, né, várias cópias da reta L, caminhando aqui ao longo de C. Essa é uma maneira de pensar. Outra maneira de pensar é você imaginar que você tem várias curvas, várias cópias da curva ao longo da reta. Tá? E aí você monta a sua superfície. Inclusive, eu deixei como exercício vocês pensarem no que era o cilindro em que você tem z igual a x, uma parábola, e a reta ser o eixo y. Então, o que vai acontecer? Você vai ter várias cópias dessa parábola seguindo o eixo. Tá? Ficou muito feio isso aqui. Vou tentar melhorar um pouquinho. Então, você vai ao longo da reta, tendo várias parábolas. Então, você vai ficar com uma superfície, uma coisa dobrada aí. Tá? Isso é superfície z igual a x2. Muito bem. A aula de hoje é sobre superfície de revolução. Superfície de revolução é você ter uma curva, uma reta, e aí em torno dessa reta você faz essa curva girar. Então você pega essa curva, faz ela girar em torno da reta, o que vai fazer com que você tenha agora uma superfície. O que está acontecendo é que você tem várias circunferências aqui, né, que estão sendo montadas ao longo da curva. Ou você pode pensar que você tem várias cópias da curva em torno, né, da circunferência, seguindo as circunferências. Ok? Então, o que está acontecendo? Se você pensar lá no espaço com os três eixos, normalmente o que se tem é uma curva num dos planos e aí você faz a revolução em torno de um dos eixos. Por exemplo, eu posso pegar z igual a y2. Isso é uma parábola em torno do eixo z aqui no plano yz. Então você tem essa parábola. E aí, se eu fizer a parábola girar em torno do eixo z, eu vou obter uma superfície, que é algo mais ou menos assim. Então veja, esse valor de y aqui, nessa altura z, esse valor de y ele fica o mesmo valor de raiz de x2 mais y2 para qualquer um desses pontos que estejam aqui sobre essa circunferência. Tá? Então a gente vai usar isso para encontrar a equação dessa superfície no espaço. O que está acontecendo? Todo mundo que está em cima dessa circunferência tem o mesmo raio. E o raio é dado pelo valor de y ali. Então eu vou ficar com raiz de x2 mais y2
no lugar de y. Certo? Então eu vou pegar a equação considerada só no plano e no lugar dessa equação eu vou colocar a raiz de x2 mais y2. Certo? Porque eu estou fazendo a revolução em torno do eixo z. Então eu vou ficar com z igual a o y lá está ao quadrado, então eu vou pegar a raiz de x2 mais y2, colocar no lugar do y. Então eu vou elevar ao quadrado. Ou seja, eu vou ficar com z igual a x2 mais y2. Essa aqui é a equação da superfície de revolução quando eu olho para ela no espaço. Essa aqui é uma equação só no plano YZ. Tá certo? Muito bem. Então, eu poderia ter feito a revolução em torno do eixo Y, por exemplo. Vamos fazer aqui. Tenho aqui os eixos. Tenho a parábola z igual a y2. E no lugar de fazer a revolução em torno do eixo z, eu vou fazer em torno do eixo y. Então eu vou ficar com uma superfície mais ou menos assim. Tá? Muito bem. Aí quando eu faço essa revolução em torno do eixo y, então veja que as circunferências elas vão ficar também em torno do eixo y. Tá? Então, agora o que você tem se mantendo aqui para cada valor de y é o raio, e o raio aqui ele é dado por raiz de x2 mais e2. Então, quando é em torno do eixo y, você deixa o y quieto e vai substituir o z por isso aqui. Quando era em torno do eixo z, você deixa o z quieto na equação e substitui o y por isso aqui. Tá bom? Então, a equação dessa superfície aqui em 3 dimensões no espaço vai ser raiz de x2 mais y2 igual a y2. Ou você pode elevar ao quadrado de novo e ficar com x2 mais y2 igual a y à quarta. Dá no mesmo. Certo? Então, para finalizar, eu vou deixar como exercício vocês encontrarem a equação da superfície de revolução da reta z igual a 3y em torno do eixo z. Qual é a equação? Ok? Ficando por aqui, um abraço.